Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Qual a diferença da evangelização desta igreja evangélica para as outras igrejas em relação ao dízimo? É este um dos principais objetivos desta igreja? The principal aim of the gospel itself in all Bibles, even the Bibles being used by preachers here in Brazil, the principal aim of the gospel is to teach salvation to people, not to enrich its leaders and to collect money from them. O principal objetivo, o principal propósito da pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho, mesmo o evangelho que é utilizado por esses autoproclamados pregadores aqui do Brasil, o principal objetivo, o principal alvo, a principal meta do evangelho é ensinar aos seres humanos como alcançar a salvação. Not to enrich the não preacher or to collect money from members. E não enriquecer a pregadores coletando dinheiro dos membros. Vamos ler. Vamos 1 ler. Coríntios 15:1. 1 Coríntios 15:1 diz: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, 2. pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. So you will know the intent of the gospel, the preaching of the gospel is to save people. Então vocês perceberão que o principal intuito, o principal objetivo do evangelho, da pregação do evangelho, é ensinar a salvação às pessoas, é salvar seres humanos. Pelo qual, pelo evangelho, também sois salvos. Meaning, what is very important, the message of the gospel. Evangelio, from the Greek word, evangel means good news. Então, o que é verdadeiramente importante e é o objetivo principal do evangelho, evangelho esse que é um termo que vem do grego arcaico, o termo português evangelho vem do grego arcaico evangelion, que significa boa nova, boa notícia. And the notice is salvation. E que boa notícia é essa? Salvação. And I'm sorry to say, there is no dízimo in the evangelio. Mas eu lamento dizer a vocês que no evangelho, vejam bem, no evangelho não há dízimo. This is the Bible. Esta é a Bíblia. But is this the gospel? Mas este é o evangelho? No. Não. The Bible contains a lot of teachings. A Bíblia contém muitos ensinamentos. There are teachings for the patriarchs. Existem ensinamentos para os patriarcas, There are teachings during the time of the prophets. ensinamentos da época dos profetas, There are teachings during the time of the judges of Israel. ensinamentos da época dos juízes de Israel, There are teachings during the time of the kings of Israel. ensinamentos da época dos reis de Israel, There are teachings during the time of John the Baptist. ensinamentos da época de João Batista, And there is a teaching during the time of the Lord Jesus Christ, which is the gospel. e há ensinamentos concernentes à época de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sim são o evangelho. Hebreos 1:2. Vamos ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. You will notice on verse 1 that God had spoken in so many diverse manners and diverse times in the past. That's why there are diverse teachings in the Bible.
And dízimo is one of them, but definitely it's not part of the gospel. Vocês perceberão, especialmente se vocês lerem atentamente o versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus, que anteriormente o Deus Altíssimo falou aos seres humanos de diversas formas, de inúmeras formas. Por isso que nós podemos afirmar convictamente que as Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras é constituída de muitos ensinamentos. As Sagradas Escrituras contêm muitos ensinamentos. Nós podemos afirmar isso convictamente, baseados no primeiro versículo. E um destes ensinamentos é o dízimo. É o ensinamento do dízimo. Mas uma coisa que nós podemos também afirmar com total convicção: o dízimo não é um ensinamento constante no Evangelho. O dízimo é um ensinamento que não consta no Evangelho. The teachings about tithes were given during the time of the Levitical priesthood of Israel. O ensinamento concernente aos dízimos foi dado na época do sacerdócio levita em Israel. 7:5 Hebreus. Vamos ler. Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. That's clear that os filhos, dentre os filhos de Levi. What do you mean? Dentre os filhos de Levi. Percebam que o versículo diz: aqueles que dentre os filhos de Levi. What do you mean the word dentre? Qual é o significado dentre os filhos de Levi? Means exclusivo. Exclusivo. Percebam que o que consta nesse versículo é exclusivo dentre os filhos de Levi, ou seja, exclusivamente entre os filhos de Levi. Recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimos do povo. Isto é, todos os homens brasileiros, isto é, de seus irmãos, irmãos dos filhos de Levi. A little of brains will solve the problem. Com um pouquinho de cérebro você consegue resolver esse problema. Deixa eu traduzir o que ele disse anteriormente. Ele falou assim: entre os filhos de Levi, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm por ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos. De todo o povo? De todo o mundo? Dos brasileiros? Não. Do povo, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. A quem este versículo está se referindo? A todo o povo? Não, não é a todo o povo. Basta utilizar um pouquinho o cérebro e você entende o significado disso. Much more to understand is the day or the época of the sacerdotes levitas have passed away. Para começar a entender este conceito aí, é conveniente mencionar um ponto fundamentalmente importante. A época do sacerdócio levita já passou. 7:12. Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio. Por quê? Because it is God's will that priesthood be changed when the Lord Jesus Christ came. Mudando-se o sacerdócio. E por que o sacerdócio mudou? Porque foi a vontade de Deus que o sacerdócio fosse alterado com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. And there was also a change of the law. E houve também uma mudança na lei. There was also a change of the covenant. Houve também uma mudança do pacto, da aliança. The aliança between God and His people was changed. A aliança entre Deus e seu povo foi mudada. 8:13 Hebreus.